Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma estreia do canal Burgos Eletrônica, né? Toda sexta-feira à noite, nesse horário, 7 da noite, vocês têm a live aqui no canal Burgos Eletrônica, mas essas 2 semanas aí eu resolvi não fazer a live porque a gente tem os jogos da Copa do Mundo bem no horário, então nós vamos fazer as lives, voltar com as lives um pouquinho mais para frente. Mas eu deixei essa estreia aqui com vocês, e nessa estreia nós vamos aprender quais são os 5 pontos fundamentais de uma fonte que você deve medir tensão para você saber em qual estágio da fonte vai estar o problema quando ela não funciona, por exemplo, quando está com a tensão errada. Então a gente vai ver aqui com o multímetro esses 5 pontos de tensão que são muito importantes para você consertar a sua fonte, independente dela ter ou não esquema elétrico disponível. Inclusive, você pode medir essas tensões até antes de pegar o esquema elétrico, caso tenha, tá? Então, prestem bastante atenção nessa aula, você que está aprendendo a trabalhar com fonte chaveada. Por falar nisso, a gente tem vários cursos de fonte na nossa loja virtual, burgoseletronica.com.br, como eu vou mostrar depois, tá? Muito bem, antes da gente começar com essa aula, eu tenho 2 observações super importantes. A primeira observação, o multímetro que eu vou utilizar para essa aula vai ser o nosso querido AFR MT5300, um multímetro excelente, excelente custo-benefício, não é um multímetro tão caro, se você comparar com outros mais famosos aí do mercado. Esse multímetro aqui, ele é da AFR, você pode adquirir na loja AFR, que está aqui na descrição desse vídeo, e lá na AFR você usa o código Burgos Eletrônica 1000. Burgos Eletrônica é o número do canal, e o número 1000 na frente. Você vai obter 10% de desconto na compra desse ou de qualquer instrumento lá da AFR, tá bom? Dá um pulinho lá. A outra observação, como nós vamos medir tensões, nós vamos precisar dos terras para medir essas tensões. E essas fontes chaveadas, não importa se é fonte de TV, que é o caso dessa, pode ser uma fonte de aparelho de som, de outro equipamento, ela tem 2 terras. Ela tem um terra do primário e um terra do secundário. O terrado primário, observe que aqui a gente tem uma divisão, tá vendo? O terrado primário fica aqui dentro e é o negativo do capacitor de filtro. Esses capacitores de filtro, eles estão em paralelo, eles funcionam como se fosse um único, mas eu posso usar também esse dissipador aqui, tá vendo? Eu posso usar esse dissipador como terra e é o que eu vou fazer. Quando eu precisar medir as tensões aqui no primário da fonte, eu vou utilizar esse terra. E nós temos o terrado secundário que está aqui fora. O terrado secundário, a gente pode pegar o negativo de qualquer um desses capacitores de filtro. Aqui no conector da fonte, a gente tem uns pontos de terra bem grandes aqui. Eu posso pegar eles também. Tá bem tranquilo de eu pegar. Ou então eu posso usar esse fio preto aqui que eu soldei aqui no terra, tá bom? Esses dissipadores aqui, ó, normalmente eles também vão ligados no terra, mas tem que conferir por baixo da placa se eles têm conexão com o terra do secundário. Se tiver, você pode usar eles também para fazer as tensões, tá bom? Belezinha? Muito bem, eu coloquei aqui nessa fonte, ela vai servir como exemplo, mas essa aplicação que a gente vai ver, você pode fazer em qualquer placa de fonte, tá bom? Então, uma coisa que nós vamos observar é que aqui essa placa tem um PFC, aqui ó, que é uma fonte de potência mais alta, ela tem um PFC ativo, e aqui ela tem 2 transformadores choppers. Esse daqui é da fonte principal e esse daqui é da fonte de standby. Então, quer dizer que essa placa aqui tem 2 fontes, tem a fonte principal e tem a fonte de standby. Quando você põe a TV na tomada, a fonte de standby, que é essa aqui, já entra em funcionamento. E, normalmente, a fonte principal não funciona, só standby. Inclusive, essa fonte de standby vai alimentar o PFC e parte da fonte principal. Para na hora que vier o comando lá da placa da TV, por exemplo, do aparelho de som, depende de onde é a fonte, vem o comando lá da placa principal, vai ligar todas as tensões, consequentemente vai colocar para funcionar aqui a fonte principal. A fonte de standby é uma fonte pequena, ela tem um CI para tudo, dentro do CI tem o MOSFET, gerador de PWM, circuito de proteção e controle, fonte de baixa potência, e a fonte principal, uma fonte de alta potência, ela tem aqui um circuito LLC, e um chaveador half-bridge, meia ponte, usando 2 transistores MOSFETs. O PFC ativo aqui utiliza um transistor MOSFET e um transformador nessa parte, tá bom? Essa parte aqui é do backlight, a gente não vai falar nessa aula,
tá? Muito bem. Então, feitas essas observações, vamos aprender quais são os 5 pontos fundamentais da sua fonte que você vai medir tensão quando ela não funciona, quando está com tensão errada, para você poder separar em que área dela vai estar o problema, tá bom? Percebam que aqui eu não estou usando osciloscópio nem nada, é só o multímetro para a gente poder separar a parte dela que pode estar com problema. Então, vamos começar com os 5 pontos fundamentais. Eu já coloquei a carga aqui, tá? Primeiro ponto fundamental para você medir tensão são as saídas à fonte, as tensões de saída. Essa placa aqui, ela tem 3 tensões de saída. Ela tem uma saída de standby, que é 3,3 volts. Ela tem uma saída de 12 e uma saída de 20. Então, 3,3, 12 e 20 volts, tá? Muito bem. A primeira tensão são as primeiras tensões que a gente vai medir. É o primeiro ponto fundamental, as tensões de saída. Então, vamos lá. E nós vamos ter que medir, pessoal, com a placa ligada e em standby, ou em standby ligada. Então, vamos lá. Ligando aqui a alimentação. Bom, aqui dá para ver que ela está em standby. Então, nós temos... Ó, eu vou usar o terra aqui, que eu falei para vocês, que aqui tem vários pontos de terra, eu posso utilizar. Eu vou começar por aqui. Aqui eu posso pôr a mão, tá? Porque aqui a tensão é bem baixa. Ó, 3,3 volts. Aqui eu tenho outra saída. Aqui a saída de 12. Não tem a saída de 12. E esse fio branco aqui, ó, é a saída de 24. Eu posso medir nele, porque a tensão aqui é baixa. Não tem problema. Ó, não tem tensão também. Por quê? Porque a placa está em standby. Agora, eu vou ligar ela. Agora ela está na condição ligada. Nós vamos medir novamente essas tensões. Vamos colocar aqui no terra. Terra. Vamos começar com essa aqui. 3,3. Essa daqui tá dando 11, não tem problema. E essa daqui é a de 20, né? Eu falei que era 24, mas não é. Essa aqui é 20, essa placa, 20 volts. Tá? Muito bem. Então a placa tem as tensões de saída. O que significa que ela já está com carga aqui, né? O que significaria que a fonte, essa placa toda estaria funcionando. Tá? Por que ela está funcionando? Porque ela tem as tensões todas de saída. Tanto na condição ligada, quanto na condição de standby. Tá? Então o primeiro ponto para você testar são as tensões de saída. Beleza? Muito bem. Agora vamos supor que você não tem as tensões de saída, ou você não tem todas elas, ou você não tem algumas. Por exemplo, você pode ter a de standby. A de standby você tem que ter. Se você não tiver a de standby, você não vai ter as outras. Tá? Então a tensão de standby você tem que ter, e pode não ter as outras. Né? Ou seja, você pode ter a fonte de standby funcionando e a fonte principal não. Mesmo quando você liga, o ligar da placa significa você, geralmente na maioria das placas, é você colocar o pino power on em nível alto, ou seja, junto com a tensão de 3,3 ou de 5 volts. Lembrando que as tensões de saída dessas fontes varia de uma para outra. A tensão de standby pode ser 3,3, pode ser 3,5, pode ser 5, pode ser 5,2, 5,3. E as tensões da fonte principal pode ser 5, pode ser 12, pode ser 16, pode ser 17, pode ser 24 e por aí vai. No caso das fontes de TV, dificilmente vai passar de 24. Mas a fonte de outros equipamentos, como aparelho de som, por exemplo, a tensão pode chegar ali nos seus 30, 40, 45, 50 volts, 60 volts. Depende da potência do aparelho e de como que é a arquitetura do equipamento que você está testando, tá bom? Muito bem. Então, nesse caso aqui, eu tenho todas elas. Eu poderia não ter nenhuma, né? Ou poderia ter, por exemplo, a de standby e não ter as outras. Muito bem. Essa placa aqui, como eu falei, ela tem uma fonte de standby separada. Então, na hora que você põe na tomada, ela funciona, vai alimentar o PFC, vai alimentar a fonte principal, de modo que vai vir um comando que vai ligar todo o resto. Agora, existem placas que não tem a fonte de standby, só tem a principal. Aí a principal fornece todas. Mas e aí? Como é que fica o PFC? A principal alimenta o PFC também. Só que no caso, quando é a principal que gera todas, na hora que você põe na tomada, a principal já tem que ligar. Já tem que funcionar.
O que pode acontecer é da placa gerenciar qual tensão vai primeiro para a placa principal e qual é o valor da tensão que a fonte principal vai entregar na condição de standby e depois na condição de ligada. Por exemplo, tem fonte que não tem um standby, tem a principal. Quando a principal está ligada, ela fornece, digamos, 15 volts. E quando está em standby, ela fornece 10 volts. Tem fonte que a principal fornece 12 quando está ligada, quando está em standby, 8. Tá? A tensão menor. E aí alguns chaveadores vão gerenciar qual tensão vai para a saída e qual tensão precisa do comando de ligar para aparecer na saída. Tá bom? Beleza? Então tem esse detalhe super importante. Tá? Muito bem. Agora vamos supor que eu tenho a tensão de standby e não tenho as outras. Né? Significa que a fonte standby está ok, está funcionando. E por que não tem as outras? Porque a fonte principal não está funcionando, com defeito. Tem algum defeito na fonte principal, tá? Primeiro ponto, então, recapitulando, tensões de saída. Pelo menos uma eu tenho que ter, que é de standby. Não importa se a placa tenha as duas fontes ou se tem uma só. A de standby, obrigatoriamente, você deve ter. Tá bom? Muito bem. Se você não tiver nenhuma, segundo ponto fundamental para você medir tensão. Nos capacitores de filtro. O segundo ponto é aqui. Vamos ver quantos volts nós vamos ter aí. Ligando. Eu vou medir primeiro ela em standby. Essa fonte aqui é curiosa. Quando você põe na tomada, ela liga. Para ela entrar em standby, eu jogo o pino power on em nível alto. Aí ela entra em standby. É esquisita, né? Mas ela é um caso raro. Em geral, para ela entrar em standby, o pino power on fica no nível baixo. Fica 0. Aí entra em standby. E quando esse pino power on vai para nível alto, que ela liga. Tá? É apenas um detalhe técnico. Bom, vamos lá. Tensões no capacitor de filtro. Ó. Eu posso pegar em qualquer um deles, tá? Porque eles estão em paralelo. Eu tenho 160 volts. É o mínimo que eu tenho que ter. 150, 160 volts. Se a sua rede for 220, o mínimo que você vai ter que ter aqui é 300. No meu caso, a rede é 110, 127. Então aqui eu tenho que ter pelo menos 150, 160 volts. Como eu tenho isso, quer dizer que os circuitos de entrada de rede aqui estão todos bons. Está tudo funcionando. Fusível, termistor, varistor, filtro EMI. Está tudo aqui funcionando até a ponte retificadora, até os capacitores. Tá? Então daqui para trás está tudo funcionando. Agora, quando eu ligo a placa, liguei. A tensão ali nos capacitores vai mudar de valor. Mudou para 383 volts, quase 400 volts. Por que mudou para quase 400 volts? Porque aí entrou o PFC ativo. Ele entrou em funcionamento. Na hora que você liga a placa, tem que aparecer aqui perto de 400 volts. Se não aparecer, continuar com a mesma tensão que estava antes, o circuito do PFC não funciona. E o circuito do PFC, o que tem aí para testar? O circuito do PFC tem o transistor MOSFET, tem o transformador, tem o diode Schottky, tem o circuito gerador de PWM que fica embaixo, um CISMD, né? Então, nesse caso aqui, do que é importante a tensão nesses capacitores? Primeiro, para você testar a entrada de rede. Segundo, para você testar o PFC. Tá? Você saber se o PFC funciona ou não. Beleza? Legal? É o segundo ponto super importante para você medir a tensão. Se tiver pelo menos, no meu caso, 150 ou 160, daqui para trás está tudo ok. Se tiver 400, na hora que eu ligo, o PFC também está ok. Agora, se tiver 160, para trás está bom. Se a tensão não sobe para 400, 380, 390, o PFC não funciona. Por algum motivo, mas não funciona. E ele tem que funcionar nessa fonte, tá? Na hora que eu ligo, o PFC tem que entrar em funcionamento. Se ele não funciona, ele não vai gerar uma tensão suficientemente alta para funcionar a fonte principal. Tá? A fonte principal depende da tensão do PFC chegar perto ali dos 400 volts para ela poder ligar. Tá? Muito bem. Se não tiver nada, 0, aí o problema está aqui para trás. Aqui para trás eu posso ter fusível queimado. Lembrando que o fusível,
Quando ele está queimado, eu preciso ver ponte retificadora, o MOSFET chaveador do PFC, os chaveadores aqui da fonte principal, o chaveador da fonte standby, tem que ver esses componentes aí. Eu posso ter o termistor ruim, eu posso ter o termistor da corrente in rush, aquela corrente inicial, ele pode estar aberto, um deles. Pode ter alguma trilha quebrada por aqui, uma dessas bobinas abertas, alguma trilha interrompida até chegar aqui. E, em resumo, é daqui para trás que eu vou olhar o problema, daqui até o cabo de força. Legal? Então, segundo ponto, capacitores de filtro. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos ao terceiro ponto super importante para você medir a tensão. Caso você tenha tensão nos capacitores de filtro, você vai medir a tensão no dreno dos MOSFETs chaveadores, da fonte principal e da fonte standby. Tá? Muito bem. Não importa se funciona ou não. Você vai ter que medir a tensão no dreno do MOSFET da fonte standby e do MOSFET aqui da fonte principal. Vamos começar. Ó, aqui eu vou deixar em standby para começar, que é curto-circuitando o Power On com 3,3, ela fica em standby. É muito estranha essa placa, mas é assim mesmo, né, que ela funciona. Standby. Muito bem. Não importa se tem tensão ali na saída ou não, tá? Eu vou medir a tensão no dreno do MOSFET que está aqui dentro. Como eu ainda não peguei esquema, não peguei nada, eu posso, por exemplo, medir a tensão no pino do transformador Chopper que vai ligado nele, no dreno. Ou então eu posso pegar nesse diodo aqui, ó, que é o do snubber. O diodo do snubber, o anodo dele vai ligado no dreno do MOSFET, também dá. Então eu posso pegar no trafo, posso pegar nele próprio, posso pegar aqui nesse ponto. Dá na mesma, ó. 161 volt. Olha lá. 161 volt. Tá vendo? Mesma coisa. Mesma tensão. Que esse pino aqui que vai ligado no dreno do MOSFET. E o diodo também vai lá. Muito bem. O MOSFET aqui está alimentado. Tá? Agora, pessoal, se eu colocar ela ligada, a tensão vai subir. Não é mais 160. Eu vou ter 380, porque agora o PFC entrou. Mas e tudo bem. A fonte do standby, o transistor funciona com as duas tensões. Ele funciona tanto com a tensão de 160 quanto a de 400. Qual é a diferença? A diferença é a largura do PWM que ele vai trabalhar. Quando ele recebe no dreno 160 volts, o PWM fica um pouco mais largo. E quando ele recebe 380 volts, o PWM fica mais estreito. De modo que na saída dessa fonte eu vou ter sempre, neste caso, 3,3 volts, independente se a alimentação dele é com 160 ou 380 volts. Agora, eu vou medir aqui na fonte principal. Primeiro eu vou medir ela ligada mesmo, né? Bom, eu sei, eu não peguei o esquema ainda, não olhei por baixo da placa, mas eu sei que o dreno de um desses MOSFETs vai ligado na alimentação de 380 volts, através de um fusistor. O que é um fusistor? É um resistor que funciona como um fusível, um resistor de valor bem baixo, que em caso deles entrarem em curto, esse resistor abre. Tá? Como eu não sei qual deles é o MOSFET de cima, o de cima é o que vai ligado na linha de 380, a saída do PFC. Eu meço no gate dos dois. Um deles vai dar 380, tem que dar 380. Aí não importa se a fonte está ligando ou não, tá? Eu tenho que ter... Vamos ver aqui, ó. Nesse. Pronto, eu já achei esse aqui, ó. Esse. Esse é o MOSFET que recebe os 380 volts. Só que tem um detalhe importante. Quando esses transistores estão funcionando, eles estão chaveando, no meio deles, que pode ser aqui, ou pode ser no gate do outro MOSFET, eu tenho que ter a metade da tensão que eu medi no MOSFET que vai ligado na alimentação direto. Esse que vai ligado na alimentação tem 380 volts no gate. No gate do outro tem que ter metade, ou mais ou menos a metade. Vamos ver se tem. Que é esse aqui, ó. Olha lá, metade. 380. 190. Isso já indica para mim que a fonte principal está funcionando.
Os transistores estão chaveando. Agora, querem ver? Quando eu colocar em standby, bom, esse é o MOSFET de cima, vai dar 160 volts. Por quê? Porque em standby o PFC não funciona, tá, pessoal? Ó, 160 volts, aqui tinha que dar metade. Não dá metade, ó, dá menos. Dá zero praticamente. Porque não tá, esse circuito não está chaveando. Tá? Quando eles chaveiam, no meio deles eu tenho a metade. Quando eles não chaveiam, no meio deles eu tenho zero. Tá bom? Muito bem. Então, qual é a conclusão que eu chego com essas tensões? Chegando tensão no dreno do MOSFET da fonte de standby, quer dizer que o caminho todo, inclusive o primário do transformador, estão inteiros, que vão alimentar o dreno do MOSFET. No caso desses daqui, esse daqui eu testo duas coisas. Primeiro, o transistor de cima recebendo tensão, quer dizer que o caminho do transistor de cima está ok, inclusive o fusistor que tem lá, que é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele aqui, ó. O fusistor é esse carinha aqui, ó. Esse resistor aqui. Ele é de 0,1 ohm. Quer dizer que ele tá bom, tá chegando tensão aí. E metade da tensão no outro transistor. O circuito está chaveando. Se não tem metade, o circuito não está chaveando. Ou seja, ele não está funcionando. Pode ser problema nos transistores? Pode, mas pode ser no CI, gerador de PWM. Então, esse é o terceiro ponto fundamental, que é a alimentação dos MOSFETs. Os MOSFETs das fontes devem estar alimentados, mesmo que as fontes não funcionem. Legal? Muito bem. Quarto ponto fundamental para você medir tensão. Quando não funciona, ou quando está com tensão errada, não importa. A alimentação dos CIs dessa placa, da fonte principal e do PFC. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Se a gente dá uma olhada aqui por baixo, observem que aqui, vou puxar aqui nessa posição, eu tenho o CI da fonte principal, que é esse daqui, e aqui o CI da fonte do PFC ativo. Fonte principal, PFC ativo. Esses dois CIs devem ser alimentados no momento que eu ligo a placa. Quando eles estão quando a placa está em standby, esses CIs não estão alimentados. Quando eu ligar a placa, esses dois CIs devem ser alimentados. Se eles não forem, eles não vão funcionar. Tá? Vamos ver? Bom, vou fazer o teste aqui por cima mesmo, né? Porque aqui tem... Olha só que interessante. Por cima dá para eu localizar os pinos de alimentação dos CIs, mesmo sem olhar o esquema da datasheet deles ainda, que é através desses dois capacitores eletrolíticos aqui, tá vendo? Esses dois capacitores, esse aqui, ele vai ligado no pino de mais B do CI da fonte principal. E esse outro vai ligado no pino de mais B do PFC. E outra coisa curiosa, esse capacitor, o positivo dele vai nesse jumper. Então esse jumper aqui, ó, o G905, ele vai alimentar o pino de alimentação da fonte principal. E esse outro aqui, ele vai no jumper 904. Esse aqui, ó, ele vai no pino de mais B do PFC. Olha que legal. Então na hora que eu ligar a fonte, eu vou ter que ter alimentação nesses dois jumpers. Aqui para a fonte principal e aqui para o PFC. Vamos ver? Vamos lá. Vou colocar aqui as cargas. Bom, começando. Ligando. Qual é o valor da tensão? Gente, aí varia de fonte para fonte. Em geral, vai de 12 até 18 volts, mais ou menos, tá? Muito bem, tá em standby. Bom, aqui eu vou continuar usando o mesmo terra, tá? Mesmo terra do primário. Vamos lá. Aqui é o jumper que alimenta o pino de mais B da fonte principal. E não tem nada. E aqui o jumper que alimenta
o PFC? Não tem nada. Por quê? Porque a placa está em standby. Tá vendo? Muito bem. Agora nós vamos ligar. Não importa se a tensão sai ou não ali. O importante é a alimentação aqui. Fonte principal, 15 volts. PFC, 15 volts. Eu tenho as duas alimentações aqui. Se não tiver, por exemplo, a do PFC, não vai funcionar. Se o PFC não funciona, não chega os 400 volts aqui. Sem os 400 volts aqui, a fonte principal não vai ligar. Não vai funcionar, tá? E se eu tiver o do PFC, o PFC funciona e não tem a da fonte principal. Aí a fonte principal não vai funcionar, a gente vai seguir o caminho, ver o que está interrompido aí, tá? E se eu ligar ali e não tiver nenhuma das duas, aí nós vamos para o circuito liga e desliga da placa. O circuito liga e desliga da placa é baseado num transistor chaveador. Eu vou mostrar para vocês onde é que ele está. Então o liga e desliga da fonte principal e do PFC é baseado nesse transistor aqui, ó. Esse transistor SMD, ele é o liga e desliga da tensão principal e do PFC. Então, se não tiver aquelas duas tensões, o problema está aqui. Não exatamente no transistor, pode estar em volta dele, ou no fotoacoplador que vai ligar ele, né? O fotoacoplador que liga ele, esse aqui de baixo, ó. E o fotoacoplador, ele vai ligado no circuito liga e desliga que está aqui no meio. Está nesse miolo aqui. É aí que você vai pesquisar o defeito. Tá? Muito bem. Então, o quarto ponto fundamental das tensões da fonte é a alimentação da fonte principal e do PFC. Tá? Sem isso, nenhum dos dois vai funcionar. Pode ter uma e não ter a outra. Tá? Aí você vai no caminho da que está faltando. Pode ter as duas. E se as duas têm? Bom, aí vai depender. Eu tenho as duas. Você tem os 400 volts aqui? Tem. O PFC tá bom. Você tem os 400 volts? Não. O problema está no PFC. Você tem que consertar o PFC para a fonte principal poder ligar. Você tem os 400 volts e a fonte principal não liga, o defeito vai estar na fonte principal. Pode ser CI, pode ser falta de alguma tensão no pino dele, pode ser algum componente ruim ligado nele, pode ser alguma proteção que está ativada, tá? Mas isso aqui a gente vai isolar, nós estamos isolando o estágio que está com problema, tá? Muito bem. Quinto e último ponto fundamental para você medir a tensão numa fonte. A alimentação da fonte de standby. Como assim? A fonte de standby fornece os 5 volts na saída, mas ela não fornece só os 5 volts para a saída, ou 3,3, né? No caso aqui é 3,3. Ela não fornece só 5 ou 3,3 volts na saída, ela fornece uma tensão para alimentar o próprio CI dela e uma outra para alimentar a fonte principal e o PFC. Né? Então, quando não tem alimentação na fonte principal e no PFC, é da fonte standby que sai ela. Quando não tem a fonte standby, a alimentação da principal e do PFC vem da fonte principal. Quando tem a fonte do standby, a alimentação do CI da fonte principal do PFC vem dela. Tá? Muito bem. Como é que a gente identifica isso? Aqui está o chopper da fonte de standby. Ele tem uma saída que tem pelo menos um diodo que vai alimentar o CI e um outro diodo que vai alimentar o PFC e a fonte principal. Ou ele pode ter duas saídas, que é mais raro de acontecer, né? O chopper pode ter duas saídas. Uma para alimentar o CI e outra para alimentar a fonte principal e o PFC. Tá? No caso dessa específico, ela tem uma única saída e tem dois diodos em série nessa saída. Um diodo em série com o outro. O primeiro diodo, que é esse diodo preto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui numa outra posição. Vamos ver aqui. Ele tá aqui, ó. Esse diodo preto aqui, ó, o diodo retificador, ele é o primeiro que vai em série com esse outro. Primeiro aqui em série com o outro. E aqui estão os capacitores de filtro. Esse diodo aqui ele vai no pino do chopper. Depois vem o outro em série. Esse segundo aqui, esse pequenininho,
ele vai alimentar o CI da fonte standby, né? O preto, ele vai alimentar, óbvio, ele vai alimentar também o CI da fonte standby, vai alimentar a fonte principal e o PFC. Tá? Então, a alimentação da fonte principal e do PFC sai depois do diodo pretinho. E a alimentação desse CI sai depois do diodo menor de vidro. Esse diodo aqui de sinal, né, de corrente baixa, porque o pino de alimentação desse CI aqui consome muito pouca corrente. Então, aqui eu posso ter um diodo de sinal, tá? Muito bem. Vamos fazer o teste? Então, como esses dois diodos estão em série no mesmo pino do chopper, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa fonte aqui, que vai alimentar o CI, a fonte principal, o PFC, tem que fornecer pelo menos 12 volts. Menos do que isso, a fonte principal ou a própria fonte de standby pode não ter tensão suficiente para dar partida nela. Tá? Muito bem. Então tem que ter pelo menos 12 volts aí. No anodo desse diodo, em série vai o outro diodo também. Então vamos medir a tensão da outra fonte do standby. Lembrando que a fonte standby tem que fornecer pelo menos duas tensões. Uma tensão de saída, que pode ser 5 ou 3,3, e a outra a tensão que vai alimentar o CI, a fonte principal e o PFC. Mas pode acontecer do chopper ter duas saídas, dois enrolamentos, cada enrolamento vai num diodo desse. Um alimenta o CI da fonte de standby e o outro alimenta principal e o PFC, tá bom? Então, vamos ligar. Primeiro, vamos fazer o teste em standby. Na condição de standby. Depois a gente vai ver ligado. Vamos lá. Ligando. Pessoal, percebam que aqui, esse transformador, ele está bem no meio aqui dos dois terras. O secundário de 3,3 da fonte standby, o terra é nos capacitores aqui ou aqui nesse ponto, o terra do secundário. Já a alimentação desse CI, da fonte principal e do PFC, usa o terra do primário, tá bom? Os terras são diferentes aqui, ó. Uma saída tem um terra, outra saída tem outro terra. Vamos lá. Então, esse diodo aqui, ele tem 18 volts, 18.7. Passando pelo outro diodo, a tensão vai para 18.1. Então, 18.7, 18.1, porque aqui a gente tem a queda do diodo que vai alimentar esse CI aqui. Agora, quando a gente ligando a placa, né? Será que as tensões mudam? Vamos lá. Aqui eu tenho 16 volts, ela caiu um pouco. E aqui 15.4. Ah, mas ela caiu aqui, ela diminuiu. Ela passou a alimentar o CI da fonte principal e o PFC com uma tensão menor. Não tem problema, porque a tensão é regulada. A gente viu que não muda nada as tensões aqui que vão alimentar a fonte principal e o PFC. Tanto faz se aqui é 18, se aqui é 15, se aqui é 14, se aqui é 20, se aqui é 17. A tensão que vai chegar no CI da fonte principal e no PFC vai ser em torno de 15 volts, tá? Porque tem um circuito regulador aí no caminho para as duas tensões, tá? Então, essa fonte aqui é fundamental. Sem ela, o standby não trabalha, tá? E dependendo do caminho dela, se o caminho dela tiver interrompido, a gente vai ter a tensão aqui na saída, mas ela não vai chegar nem na fonte principal e nem no PFC ativo, tá bom? Muito bem. Vamos repassar quais são os 5 pontos fundamentais que você deve medir as tensões numa fonte, independente se ela funciona ou não. Geralmente você vai pegar ela com defeito. Primeiro, saídas. Você tem que ter pelo menos uma que é de standby. E claro, quando você ligar tem que ter as outras. Mas pode acontecer de você não ter nenhuma, pode acontecer de você ter standby e não ter as outras. Tá? Muito bem. Segunda tensão, os capacitores de filtro. Para testar o quê? Entrada de rede e o PFC ativo. Terceiro ponto, alimentação do gate dos MOSFET, do dreno dos MOSFETs. Para quê? Para testar o caminho
desde o do capacitor de filtro até o dreno dos MOSFETs. E na fonte ref bridge, você medindo a tensão no dreno do outro MOSFET e tendo a metade, quer dizer que ela está oscilando. Se não tiver a metade, tiver zero, não está oscilando. Tá? Quarto ponto, a alimentação dos CIs, da principal, do PFC. Tá? Você tem que ter as duas alimentações. Quinto e último ponto, a tensão de saída da fonte de standby. Mas qual a saída? 3,3? Não, a saída que alimenta ele próprio, a fonte principal e o PFC ativo, tá bom? Então, isso você já faz com o multímetro antes de você começar a fazer os testes com o osciloscópio. O osciloscópio, outros testes a frio, outras tensões, você vai testar, uma vez que você delimitou qual é a área da fonte que está ruim, aí naquela área você vai achar a peça ruim, aí você vai usar o multímetro para mais algumas tensões, você vai usar o osciloscópio para as formas de onda, você vai usar qualquer outra ferramenta, cargas, tudo mais, para você encontrar a peça ruim e fazer a substituição, capacímetro, indutímetro, o que você tiver de ferramenta para achar a peça danificada, tá bom? Pessoal, falando em fonte chaveada, você que gosta bastante desse assunto, nós temos um curso novo de fonte chaveada na nossa loja, aqui burgoseletronica.com.br. Dá uma olhadinha aqui na descrição. Opa, aqui, entrou. Então, aqui a gente tem o curso da fonte Panasonic TNPA 5808, né? É um curso novo. Essa daqui, por exemplo, ela tem uma fonte única, que gera todas as tensões. Então o comportamento dela é diferente dessa que a gente estudou. E essa fonte ela tem umas características próprias, que são dela, tá? Então vale muito a pena você fazer esse curso. É um curso que está com um preço bem legal, bem bacana, R$50, tá? Na nossa loja. Vai até dia 19 de julho, né? O preço, R$50, tá? Você pode adquirir na nossa loja virtual. Você pode comprar com cartão, pode parcelar sem juros. Você pode comprar por Pix, pode comprar também por boleto, tá? E falando nisso, pessoal, nós estamos com promoções na nossa loja virtual. Os cursos estão pela metade do preço, né? Até o final da Copa do Mundo. E se você for comprar em combos, em coleções, sai mais barato ainda. Ó, aqui a gente tem o curso da fonte chaveada em questão, né, que eu usei para essa aula, aqui com mais detalhes, com osciloscópio, formas de onda, outras tensões. Aqui a gente tem o curso do conversores LLC para você dominar a alta potência, tá na nossa loja virtual. E se você quiser todos os cursos da Burgos Eletrônica, apenas R$300, você pode comprar, mesma coisa, pode parcelar no cartão, comprar no boleto ou no Pix. Tá? Lembrando que no Pix é mais rápido, você já recebe no mesmo dia, o boleto tem que compensar ainda. E o cartão também você recebe no mesmo dia. Tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, onde você aprende como identificar os 5 pontos fundamentais para você medir as tensões numa fonte chaveada. Não importa se ela é de TV, de som, de outro equipamento. Então vamos recapitular rapidamente. Saídas, capacitor de filtro, alimentação do dreno dos MOSFETs, alimentação dos CIs e a tensão gerada pela fonte do standby. Tá bom, pessoal? Aproveitem as promoções aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês aqui na próxima aula. Por enquanto, muito obrigado por terem assistido essa nossa estreia. Nos veremos numa próxima oportunidade.